Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe passo a passo de um corte masculino. Pois é, gente, ainda não tinha trazido aqui no canal e aproveitei então para cortar o cabelo do meu marido e mostrar para vocês então o passo a passo desse corte. Então o cabelo dele estava assim, olha só, bem crescido. E agora eu vou iniciar esse corte. Então eu irei começar, gente, olha só, tá bem crescidinho. Então vou começar então usando a máquina, né? E eu começo com o pente 2. Então, eu vou passar esse pente até essa altura que vocês estão vendo aí, gente. Olha só. Vou passando em todo essa parte. Eu gosto de começar, então, com a 2. Eu sei que cada pessoa tem um jeito de trabalhar, né? E pode começar, então, já pela 1, mas eu gosto de, então, começar pela 2. Eu acho que realmente depois fica um degradê melhor. Bom, então, eu vou passando, gente, até essa altura, como vocês estão vendo, olha só. Eu deixo mais ou menos uns 2 dedinhos aqui, olha, acima da orelha. Esse é o pente 2. Então, eu vou passando sempre em direção ao contrário do crescimento dos fios. E agora, eu vou para 3. E vou subindo um pouquinho mais. E outra dica, gente, sempre trabalhar com o pente virado para cima, numa vertical, gente. Sempre, olha só, não inclina muito, sempre deixando ele de forma bem reta mesmo, na vertical. Não faz aquela inclinação acompanhando o formato da cabeça, não, porque senão vai ficar um corte muito arredondado. E a gente não quer realmente deixar, não é, o cabelo no formato exatamente da cabeça, nós queremos moldar mais esse cabelo. Então, para ficar mais alongado, né? Eu gosto de trabalhar assim, gente, de forma bem reta na horizontal. Eu agora aumentei mais meio, né, no pente, então ficou 3,5 e agora eu vou para 4. Bom, então eu comecei com a 2, fui para 2,5, depois eu usei a 3, a 3,5 e agora por último eu tô usando a 4. Sempre trabalhando, olha só, gente, na vertical. Eu não saio arredondando, não. Então eu não cavo muito não para dentro. Vou sempre, né, usando o pente bem na vertical. Agora eu comecei com a 2 e agora sim é que eu vou então estar utilizando a 1. Porque aqui, depois que eu utilizei a 2, eu consigo visualizar melhor até onde eu vou trabalhar com a 1. Então eu prefiro assim, mas, né, cada um trabalha de um jeito. Tem gente que começa logo, né, pela 1 mesmo. Eu vou começar então com a 1, vou para 1,5, né, que eu baixo essa alavanquinha, então vai ficar 1,5. Mas mesmo assim, da 1,5 para 2 ainda dá, gente, uma diferença, né? Então vai ficar uma marca, como vocês estão vendo aí, fica de uma certa divisão. E eu gosto de tirar essa divisão, gente. Como eu não tenho aquele pente intermediário, que é aquele pente verde, que é entre um pente e outro, né? Entre 1,5 e a 2. Olha só, tá nessa divisão, né? Então, em vez de eu usar o pente intermediário, que eu não tenho ele, eu coloco o pente mesmo normal, o pente de corte, entre a máquina e o cabelo. Então, vai dar uma certa alturazinha, um pouquinho a mais. Então, a máquina está utilizando o pente 1,5 e eu ainda acrescento o pente, né, de corte para poder dar um pouquinho mais de altura. Então, realmente vai ficar tipo pente intermediário, para poder realmente remover toda essa marcação que ainda ficou. E é assim que eu vou fazendo, gente, até tirar essa divisão, para ficar um degradê bem legal, sem divisão nenhuma. E vou fazendo, passando assim dessa forma, gente, até realmente remover toda aquela divisão. E agora que eu tiro um pouco o excesso do cabelo, né, que caiu. E essa parte de cima eu vou trabalhar a tesoura, né? Então, vou cortar na tesoura. Vocês vão ver. Eu gosto só de trabalhar até o número 4 na máquina. 24. O resto eu gosto de finalizar, então, cortando na tesoura. Então, o corte é o seguinte. Então, para iniciar, eu começo, então, reservando essa frente, né? Deixo ela separada, porque esse cliente, né, ele tem estilo um topete, nessa frente um pouquinho mais alongada. E para não correr o risco, então, de tirar esse comprimento, eu deixo reservado. E vou começar, então, o corte pela essa parte de trás, mas eu não vou acompanhar, gente, olha só, o formato da cabeça, não. Então, eu vou cortar totalmente numa vertical, né, trazendo esse cabelo um pouquinho para fora. Então, para ficar um corte um pouco mais reto, né, e ficar um degradê, não ficar aquele corte bem rente, né, ao couro cabeludo, pegando o formato da cabeça, não. Então, nós temos que ir moldando
esse cabelo, né? Então, puxo para fora e, como vocês estão vendo, gente, totalmente na vertical, viu? Os dedos, eles têm que estar bem retos. E vou cortando para tirar aquela divisão, da onde parou o corte na máquina, né? Que a gente acabei de cortar com o pente 4. Então, eu vou continuando fazendo esse corte na tesoura, subindo. Então, eu vou cortando, vou repassando, vou para um lado, vou para o outro. Então, até você ver que realmente saiu toda a divisão. Depois que eu termino, gente, de cortar, olha só, né? Essa parte aqui, totalmente na horizontal. Então, agora, gente, eu puxo o cabelo, então, todo para trás. E vou começar, então, a trabalhar agora na transversal. Então, ó, eu dou uma leve inclinadinha nos dedos, né? O dedo não vai ficar completamente na vertical e nem na horizontal, vai ficar numa transversal, um pouquinho inclinado, para que esse corte tenha uma continuação, né? Mas dessa forma o cabelo também não fica tão arredondado, gente. Então, ó, um pouquinho com o dedo inclinado, eu vou então vindo de um lado para o outro, da onde eu tinha terminado, né, o corte eu vou continuando, tirando então só as pontinhas. Teve horas que, né, a câmera não pegou direito, mas acho que tá dando para vocês entenderem. Então, gente, olha só, fui para um lado e fui para o outro. Agora sim, vou trabalhar esse topo da cabeça mesmo. Vou puxar toda aquela frente para cima e vou começar cortando. Agora sim, gente, eu vou trabalhar numa horizontal. Apenas nesse topo mesmo de cima, eu trabalho na horizontal, viu? Para que esse corte fique um pouquinho mais, digamos, quadrado, né? Não fique tão arredondado. Então, essa parte superior realmente vai ficar bem mais alongada. E é assim que eu vou cortando, gente, na horizontal, movendo um pouquinho mesmo. Meu esposo, ele gosta de deixar essa parte superior um pouquinho mais alongada, então eu vou removendo um pouquinho. E o cabelo dele também tem uma outra característica, que se caso algum cliente de vocês também tiver, aqui vai a dica. Esse lado de cá, do cabelo dele, né, olha só, fica mais deitado, e esse outro lado tem um certo redemoinho. Então, para dar uma compensada, gente, nesse lado de cá, que tem mais volume por causa do redemoinho, eu removo um pouquinho mais de cabelo, coisinha pouca mesmo, para dar uma compensada, né, no volume. Então, se algum cliente de vocês tiver um redemoinho em alguma área, vocês removem um pouquinho mais de cabelo naquela região, para dar uma equilibrada, então, né, dos dois lados. É isso que eu estou fazendo. Bom, e por último, eu corto aqui esse topete, gente, removendo um pouquinho só. E depois que eu finalizar, então, essa frente, eu venho novamente repassando. Vocês vão notando se realmente há ainda alguma divisão. E se vocês, né, observar que realmente existe, vocês vão lá, puxa novamente, repassa, removendo, então, alguma pontinha que esteja causando justamente essa divisão no corte, né? Que ainda fique com essa separação. Então, olha só, venho novamente repassando. Aqui está o segredo, gente, do corte, né? A gente sempre está repassando e verificando. Bom, então agora eu vou para o acabamento final. Aplico então um creme, pode ser qualquer creme, apenas para ajudar então a deslizar a navalha. Pois é, gente, eu ainda utilizo a navalha, ainda sou desse tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar aquelas maquininhas de acabamento, mas eu gosto de utilizar a navalha, né? Já uso há um bom tempo. Então, ó, coloco aqui uma lâmina nova, só encaixar. Apenas temos que tomar cuidado, né, gente, com a navalha, porque qualquer corte um pouquinho mais com força, ou até mesmo se o cliente, né, tiver alguma escoriação, alguma espinha, alguma acne, pode ser que realmente acabe ferindo. Então, assim, eu seguro com o dedinho. Vocês estão vendo, eu pedi para o esposo, né, inclinar um pouquinho a cabeça para frente, pois a pele ela precisa estar bem esticada, gente. Então, se tem algum cliente de vocês que tiver aquelas dobrinhas no pescoço, então pede para inclinar um pouquinho a cabeça, para que a pele fique bem, realmente bem lisinha. E aqui eu vou fazendo, olha só, começando esse acabamento, fazendo uma linha completamente na horizontal. Então, eu vou removendo todos os pelinhos, olha só, fazendo um corte bem preciso na horizontal. E depois que eu termino de fazer, gente, essa linha bem reta, removendo então todo, né, o excesso de pelos e tudo, eu venho então agora para as laterais. E na lateral o acabamento, né, eu vou descendo, numa transversal, descendo, inclinando,
Mas eu não gosto de deixar esse biquinho muito quadrado, gente. Eu deixo um quadrado, mas removo aquela pontinha para ficar um quadrado com a pontinha um pouquinho mais arredondada. Então, olha só, com a pontinha da navalha a gente vai lá modelando, gente, e fica assim. Então, agora eu vou, então, para o acabamento ali, contornando, então, a orelha. Então, eu seguro a orelha, desço e vou contornando para dar o acabamento. E meu esposo, ele gosta de usar uma costeleta, né, gente, daquelas fininhas, bicuda. Então, com a pontinha da navalha, eu vou, gente, ó, desenhando essa costeleta. Ele gosta de usar assim, aquelas bem fininhas, então, com bastante cuidado, a gente vai desenhando. E ela fica assim, olha só. Olha só aqui o resultado final, o acabamento. E ele foi subindo, fazendo esse degradê, né? Crescendo. E essa parte superior ficou um pouquinho mais alongada, como eu falei para vocês. E esse foi o resultado final. Olha só aqui a lateral. Aqui, olha só, gente, né? Tentei fazer um degradê sem deixar muita marcação. Aqui tá a costeleta, como eu falei para vocês, fininha, do jeito que ele gosta. E aqui está a frente. Bom, pessoal, então olha só, mais uma vez esse outro lado, o acabamento. Bom, meus amores, então foi isso, né? Esse foi o resultado final. Espero então que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like que não custa nada, me ajuda bastante. Então foi isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!